Uma das coisas que mais atrapalha o seu desenvolvimento é não entender que você nunca vai se sentir pronto. E se você sente esse problema, se você sente esse impedimento, eu peço que fique comigo nesse vídeo porque vamos falar um pouco sobre isso e como que eu fiz para desenvolver e para, de certa forma, superar esse medo dentro da minha vida, dentro dos meus projetos pessoais, tá bem? Primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre vamos buscar algo para além das nossas capacidades, né? Isso é normal de todo ser humano. Todos nós queremos crescer em alguma área da vida, seja na parte dos relacionamentos, na parte do trabalho, na parte intelectual. Todas essas partes que nós dividimos e que na verdade são todos aspectos da nossa vida única, né? Temos uma única vida e esses elementos eles orbitam um centro, né? Eu poderia explicar isso de várias formas, mas o foco aqui não é esse. É entender que todas as vezes que vamos então construir algo novo, né, desenvolver algo novo, estamos lidando com uma espécie de terreno, tá? E vamos construir em cima desse terreno. E esse terreno ele nunca é muito firme, justamente por ele não ser firme que nós não sentimos essa firmeza em falar sobre o assunto, praticar um assunto. Isso vale para qualquer atividade, seja para um instrumento musical que você quer tocar ou um esporte que você quer fazer, artes marciais. Todas as coisas a gente acaba se julgando muito e sempre pensando que vai cair num ridículo, né? Sendo que na verdade todos já começamos, né? E temos uma visão muito estreita, né, das coisas. Talvez pela internet e pela forma como nós dispomos a vida hoje, que todos parecem já saber fazer tudo, né? Isso gera uma síndrome em nós, que eu poderia dizer talvez a síndrome do profissional, né? Estou inventando aqui agora, que vai dizer o seguinte, né? Você precisa estar perfeito antes de você sequer começar. Então nós temos esse problema, né? Nós queremos que sermos profissionais nas coisas sem antes sequer termos a capacidade de ter dado o primeiro passo, né? E isso é todo o problema que nos aflige nesse sentido, né? Então nós nunca vamos nos sentir pronto e isso é bom na verdade, justamente porque vai mostrar para nós qual é o próximo passo a dar. Se nós estamos confortáveis, né, no aspecto de desenvolver uma habilidade, se ela nos transmite muita segurança, é porque estamos trabalhando coisas que ainda dominamos muito e por isso por isso não sentimos esse peso, né, vamos dizer assim, do desconforto. Claro que, conforme o tempo vai passando e a gente vai desenvolvendo uma série de habilidades, isso vai ficando mais normal. Vamos aprendendo a lidar com esse desconforto de lidar com algo novo. A lidar até com a sensação de se sentir ridículo, né? De fazer alguma coisa, sei lá, você ficar meio estabanado com as coisas, com os elementos, porque também a gente aprende a rir de si mesmo. Então, isso tudo é um processo, tá? Essa timidez que a gente tem para com os outros, ela vai ter que ser tolhida também dentro de nós, né? Porque não adianta nada eu ter uma capacidade de estar bem perante os demais e por dentro eu estar, na verdade, me corroendo, me martirizando e pensando mal sobre mim mesmo, né? Temos então que entender o seguinte, aquela visão clássica, né, que fala do ser, quem somos, né? Parmênides ele traz isso como o ser sendo aquele aspecto imutável e que ele permanece o mesmo independente das circunstâncias que aparecem para nós ou que se modificam para nós. E Heráclito vai trazer o contrário, dizendo que não existe nada de permanente a não ser a mudança. Então, se a gente pegar esse aspecto dos dois, de Parmênides e de Heráclito, né, vamos entender que o que é real para nós é aquilo que é o ser e aquilo que permanece. E é a isso que nós devemos nos afiançar, até nos apegar de certa forma. Essa é a nossa autenticidade, nossa identidade. É isso ao qual nós vamos responder enquanto
identidade humana, né? E filosoficamente a gente trabalha com essas coisas assim, arraizando a nossa identidade nesse aspecto do ser, do aspecto interior. Enquanto Heráclito vai trazer a perspectiva da vida. A vida vai nos trazer um monte de desafios, uma série de mudanças, e muitas delas as quais a gente não vai querer mudar. Eu falo com vocês, né? Para mim sempre foi muito difícil enfrentar coisas novas, estar em situações novas, porque para mim eu sempre me senti muito desconfortável e nunca gostei de encarar a mudança. Mas algo que me proporcionou muito esse trabalho com as mudanças foi justamente o trabalho com a arte, o trabalho que principalmente que a gente começou a desenvolver dentro da faculdade. Então, dentro da faculdade, eu fiz composição, né? E na faculdade de composição a gente escreve, né? Escreve músicas. E foi lá que eu aprendi a desenvolver esse método desse terreno que eu falei agora há pouco, né? Então, construir num terreno que ainda não está pronto. Como assim? Eu fui percebendo que na medida em que vamos desenvolvendo um trabalho, né? Então, todo final de semestre e praticamente toda semana a gente tinha que levar um exercício ou uma música pronta, né? A depender da ocasião. E justamente nesses momentos de levar um trabalho pronto, o que a gente ia percebendo é que a gente não conseguia trabalhar muito bem com os prazos, né? A gente não sabia medir o tamanho do trabalho e como vamos entregar algo em tão pouco tempo, né? Então, se não temos tempo disponível para realizar algo, para desenvolver algo, esse algo não tem, vamos dizer assim, o tamanho certo para isso, né? Ou seja, eu não posso escrever uma sinfonia em uma semana. Talvez se eu fosse o Mozart eu pudesse fazer isso. Mas enfim, vamos tirar casos excepcionais. Mas eu não posso escrever nada muito grande e eloquente em pouco tempo, né? Então eu preciso adaptar esse tamanho. E o que é que eu posso fazer em uma semana? Há muitas coisas que se podem fazer em uma semana, na verdade. Mas pensando assim, eu tenho um limite, né? Aí vamos dizer que eu defini que o meu limite é 1 minuto de música por semana com, sei lá, 16 instrumentos. Então a gente vai ter isso como uma meta, né? Então a gente vai começar a trabalhar com esses prazos dessa forma. Então daí eu tenho mais ou menos, eu consigo expandir isso para muitas outras áreas e muitas outras coisas dentro da própria música, simplesmente expandindo esse prazo, né? Claro que as coisas não são exatamente assim, não são lineares, mas como que eu fui percebendo um detalhe muito curioso, que ninguém fala sobre isso, que nas primeiras vezes, ou talvez muitas das vezes, quando o prazo chegar, não vamos estar prontos. Isso vale para tanto a parte de desenvolvimento de criação, de composição, quanto para a parte dos recitais de piano, que também tinham, né, na faculdade. Eu percebia que cada recital, cada apresentação, cada demonstração da minha música era uma oportunidade de afiançar algumas coisas. Então, é como se fosse um método do arado, né? Você vai, quebra primeiro essa resistência da terra, plantam as sementes e ali ela vai começar a germinar, né? Claro que vamos dizer assim, uma semana nada cresce, né? Vamos pensar assim. Alguma coisa você pode até ter, mas você não vai ter lá uma árvore frondosa, grande, cheia de frutos para dar. Você vai ter alguma coisinha, né? E justamente esse ponto que é importante. É importante a gente perceber que essas apresentações, esses embates, esses pontos de estresse, eles são pontos-chave para poder afiançarmos aquilo que nós temos já dominados, tá? E a partir desse ponto, né? Ou seja, aquilo que ficou comigo, aquilo que eu consegui trazer, aquilo já está comigo. Eu agora preciso me preocupar mais com o resto. Tá? Como é que isso funciona? Eu vou te explicar. Mas antes eu peço a sua inscrição aqui no canal e o seu like se você estiver gostando do vídeo. Já comenta aí alguma coisa que você percebeu e que você tem dificuldade também nessa parte de se sentir pronto para começar alguma coisa, tá?
Então, assim, um outro exemplo, se eu levei uma peça de música e ela tem, sei lá, vamos dizer, seus 32 compassos, uma peça curta. Mas vamos dizer que eu consegui executar com perfeição até o compasso 16º, e o resto ficou meio bagunçado, né? Meio qualquer coisa, meio como a gente fala por aí nas coxas, né? Enfim, ficou meio ruim. Eu sei que aqueles 16 primeiros compassos eles estão bons. E eu tenho uma certeza disso, porque eu passei por uma plateia julgadora, passei por pessoas que estavam me observando, de certa forma me avaliando, né, porque tem os professores e tudo. E eu passei por uma situação de estar exposto, de estar em estresse, e aquilo não foi embora, eu consegui fazer igual. Mas o resto que eu estudei ainda não está bom, né? Então eu preciso agora voltar. Nesse momento, a gente tem que ter um total desapego do esforço que a gente já fez. Porque muitas vezes a gente colocou muitas e muitas e muitas horas de estudo em uma coisa que rendeu muito pouco para a gente, né? Talvez o método não seja que a gente usou não tenha sido o melhor, talvez a gente não estivesse passando por um momento bom também, talvez o estilo que estivéssemos procurando fosse algo muito diferente para a gente. Isso vale para qualquer tipo de coisa nova que você vá trabalhar, tá? Às vezes, sei lá, se você vai aprender línguas, né? E aí você percebe que você toma contato com um sotaque diferente, e às vezes você tenta emular aquilo e você não consegue. Isso faz parte de um processo que é muito específico dentro de um grupo de habilidades que você precisa desenvolver, né? Ainda assim, não é algo assim muito comum, né? Ou muito esperado que você vá estudar todas as nuances de sotaques e de gírias e etc, né? Então, assim, nesse momento, então, eu percebo que eu posso até não ter usado o melhor método, mas algo ficou, né? E não tem importância se eu coloquei muito esforço nisso e, pô, aprendi pouca coisa, né? Em termos quantitativos. O que mais importante é que nós nos colocamos em movimento para poder realizar alguma coisa e colocamos, vamos dizer, a nossa pele em risco, né? O pessoal gosta muito de falar isso. Mas é verdade. Colocamos a nossa pele em risco, nos movimentamos em direção a uma mudança na nossa vida, a aprender algo novo, a estruturar coisas novas dentro da nossa mentalidade, até do mundo emocional, né, que nós estamos estabelecendo. Esse outro fator que eu coloquei aqui, né, que vamos desenvolver uma habilidade conforme ela vai trazendo para nós certos desafios, né? Então, assim, esses desafios eles vão nos dando uma dimensão do mundo, vamos dizer assim, que temos que conquistar dentro desse processo, né? Então aqui, deixa eu ver, eu já falei desse método das construções, né? Então, cada vez mais que você repete esse processo de apresentar de novo e de estudar novamente, né, e refinar a maneira como você estuda, você está, né, fixando mais a fundação da sua casa, né? Quem já viu uma construção, eu gosto de usar esse exemplo que me marcou bastante, né? Tem um momento que vem uma máquina muito grande, bate umas grandes estacas de metal no chão, né? Até chegar em uma rocha sólida, uma rocha firme, para que a fundação fique bem feita, né? Então precisa-se desse processo, leva-se um tempo. É semelhante a um prego bem grande, né? E é mais ou menos isso. Vamos afirmando ou afincando, né, nosso aprendizado em um terreno mais firme na medida que a gente vai batendo esse prego, né? Pá, 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 várias vezes. A constância é uma peça-chave nisso. E depois que estiver de muitas repetições, ele vai estar lá bem firme. E ainda que a gente tire o prego, a marca dele vai estar lá, como um aprendizado que foi bem assimilado. Então, esse método dos pregos, né, que eu estou falando aqui não é nada de novo, é simplesmente uma outra forma de ver a estrutura do desenvolvimento de uma habilidade, né,
que às vezes a gente fica com muito medo de se expor, de passar pelo ridículo, né? Mas esses momentos, eles vão estruturar o que em nós está bem, né? Ou seja, eles vão trazer com clareza aquilo que eu já domino, né? E claro que você sempre pode colocar, mas eu não consigo porque eu estou sendo visto, ou porque tem outras pessoas melhores do que eu e tudo e tal. Essa projeção, essa ansiedade, essa fantasia, né, sobre o que o outro está pensando de nós, isso é algo que também precisamos lidar quando vamos aprender coisas novas, né? Novamente, lembrando do ser de Parmênides, né, que vocês achavam que não ia servir para nada, né? Mas agora eu mostro que sim. No momento em que qualquer pessoa fala algo sobre nós, isso não está dizendo absolutamente nada sobre nós. Porque a única pessoa que sabe sobre o nosso próprio ser somos nós mesmos. Quando alguém fala algo sobre nós, ela está falando sobre ela mesma. Porque ela está falando em relação aos padrões dela, aquilo que ela viveu, as oportunidades que ela teve, aquilo que ela já acumulou em vida. Algo que não vale em nenhuma circunstância para a sua realidade, para o seu caso. Tá? E claro que pessoas que são especialistas no assunto sempre vão avaliar as coisas de forma mais rígida, né? Num aspecto de ser exigente, de querer a perfeição, de querer mais refinamento. E isso tudo faz parte, vamos dizer assim, do jogo do aprendizado, do jogo de estar em situações novas, né? Mas isso tudo vai nos fortalecer e nos dar um senso maior de nós mesmos, né? Da nossa própria identidade. E conforme as estações, os dias, as semanas, né, e as situações vão passando, vamos percebendo que aqui e ali temos que lidar com uma infinidade de situações que vem nos mostrar que nós nunca estaremos prontos, sempre terá algo para aprender, né, de fato. Mas que podemos sempre nos basear naqueles fundamentos que nós aprendemos sempre. Então, para qualquer ciência, para qualquer arte, para qualquer habilidade, vamos sempre buscar estabelecer fundamentos claros, sólidos, porque é eles que vão nortear a nossa jornada em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer habilidade. Tá? E nesse processo todo que eu falei, só para fechar aqui, a gente tem que ter esse desapego que eu falei mais cedo, que é uma visão quase que científica, né? Como se olhasse a nós mesmos, né? A nossa personalidade dentro de um tubo de ensaio, dentro de um laboratório, e pensa assim: olha só, fiz uma apresentação de um trabalho tal para, sei lá, 15 pessoas, né? 15 pessoas que me conheciam, meu corpo se comportou assim, 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 né? Fiquei tenso, tremi, né? Fiquei pensando em coisas terríveis, né? Tive um ataque, sei lá, um ataque de pânico, né? Enfim, coisas que podem acontecer se você for uma pessoa muito tímida, né? E também tem aqueles pontos, né, que você trabalha assim, voltando, e justamente se você vai para cada situação dessa, você vai colocando como se fosse uma outra variável, como se fosse um outro elemento que que você vai se observando e percebendo como você se comporta nas diferentes situações. É algo muito de observar e prescrever, né? Quase como um médico de si mesmo. Nesse caso, um médico da alma, do aspecto emocional da alma. Tá bem? Acho que falei bastante, valeu o suficiente por hoje. Qualquer coisa você deixa um comentário aqui embaixo, caso algo não tenha ficado claro. Se você tem se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E é isso, até a próxima. Tá? Qualquer coisa, qualquer pergunta aqui embaixo.